está começando mais um programa Viva Mais aqui da sua TV Câmara e hoje nós estamos sendo recebidos, a nossa equipe aqui da TV Câmara, aqui na sala de serviço Família Acolhedora, que funciona na Casa dos Conselhos, que fica situada aqui na João Dutra, na Rua João Dutra, em frente ao Ginásio Geraldão. E nós vamos conversar com Adaildo Santos, ele que é assistente social do serviço Família Acolhedora. Vamos conhecer um pouco desse serviço Família Acolhedora, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Adaildo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e para a gente saber mais como tudo começou, fala para a gente aí desse lindo serviço que vocês vêm desenvolvendo aqui na nossa cidade. Oi, gente, um grande abraço para vocês. O Serviço Família Acolhedora, ele é um serviço socioassistencial, né? Ou seja, ele é trabalhado no âmbito da assistência social, pode ser um serviço que seja trabalhado pelo serviço público, que é o exemplo aqui de Currais Novos, mas também por instituições privadas. Lá, desde o início da humanidade, principalmente na Idade Média, nós tínhamos o acolhimento de crianças e adolescentes, delinquentes ou não, né, crianças que eram encontradas na rua, nas instituições, né? E a criança e o adolescente passavam um grande tempo nessa instituição. Você sabe que vieram os orfanatos, as rodas dos expostos, né? Até que no Brasil se tipificou o acolhimento de criança e adolescente em casa-lar, casa-abrigo, república. E após isso, há mais ou menos 30, 40 anos, começou-se então a experiência de acolher crianças e adolescentes em família. E a partir da tipificação dos serviços socioassistenciais, trouxe-se, então, o conceito de serviço em família acolhedora, que é a modalidade de acolhimento de crianças e adolescentes em uma família, não mais em uma instituição, mas na casa de uma família devidamente cadastrada e capacitada para estar conosco no serviço. Aqui em Currais Novos, desde quando? Nós começamos em Currais Novos em 2014, foi um projeto do Ministério Público, Abrace Vidas. Esse projeto ainda fomenta o serviço de família acolhedora em todo o estado, né? Pelo CAOP Infância que ele é executado, e nós não paramos o serviço. Desde 2014 ele está em evidência, é um serviço de grande exemplo para o estado inteiro. Vamos fazer 10 anos em dezembro, e sempre acolhendo crianças e adolescentes do nosso município, mas também de outros municípios do estado, embora a tipificação diga que a criança e o adolescente deva ser acolhida em seu território. Então, há 10 anos, né, que acontece, que funciona esse projeto aqui em Currais Novos. O que tem mudado durante esse período, né, 10 anos, o que tem avançado, o que tem melhorado, e sempre funcionou aqui, exatamente na Rua João Dutra? Na verdade, a gente tem um caderno de orientação, né, de 2009. E o Serviço Família Acolhedora do município ele começou funcionando em uma única sala. Porém, para ele funcionar, ele precisa de sala de coordenação, sala de equipe técnica, sala de atendimento e sala de reuniões. Dessa forma, nós nos mudamos dessa sala, que ficava na sede das Sentas, aqui para a Casa dos Conselhos, que nos proporcionava todas essas situações, né? Ou seja, nós vimos melhoria no atendimento do Serviço Família Acolhedora. E com relação a essa questão aí da mudança, né, do atendimento, o que tem avançado durante esse período de 10 anos? Ainda em 2009, foi acrescentado no Estatuto da Criança e Adolescente que o Serviço Família Acolhedora, artigo 34 do ECA, o Serviço Família Acolhedora era preferencial em relação ao acolhimento à instituição. Todo o Brasil deve praticar a política de acolhimento em família. Infelizmente, hoje, cerca de 7% das crianças e adolescentes acolhidas que estão em família acolhedora, e todos os outros ainda estão no acolhimento em instituição.
né? Isso é uma resistência do país, mas que vem sendo mudado a partir de janeiro desse ano, quando o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Assistência, juntamente com o Ministério Público Federal e também a Justiça Federal, eles emitiram uma nota técnica para que os juízes deem preferência ao acolhimento em família acolhedora. Adaildo, para a gente entender, quem está assistindo também agora nesse momento, e gostaria de saber como é que funciona esse acolhimento, é algum cadastro, a partir de que necessidade que começa a ter essa participação na família? Olha, necessidade de acolhimento de criança com direitos violados sempre existiu, né? É importante a gente frisar isso. Para fazer parte do Serviço Família Acolhedora, a família deve querer, não só uma pessoa da família, mas a família inteira, né? Ela procura o nosso serviço, quer seja pelo Instagram, quer seja pessoalmente. Aqui, nós estamos aqui todos os dias, né? E ela faz o pré-cadastro. Depois do pré-cadastro, então, a gente vai ver algumas situações que são exigências para participar do programa. Visita domiciliar, entrevista, né? E capacitação. Depois que essa família é capacitada, então, juntos a gente vai definir se a família está preparada ou não para ser família acolhedora. Nós hoje temos 10 famílias em nossa cidade, todas cadastradas no nosso portal da assistência social. Elas são voluntárias, mas para que o serviço exista, elas devem estar cadastradas. Também a equipe técnica, né? A equipe mínima é um coordenador, que é o Lusiteste, um assistente social, que sou eu, e a psicóloga, que é a Débora. E a gente procura trabalhar, atuar em sintonia com todos os órgãos da proteção de crianças e adolescentes, da rede de proteção, que assim a gente chama, no município, né? A gente tem um contato com o juiz, com o promotor, com o conselho tutelar, com as demais instituições, né? Porque, na verdade, quem acolhe a criança, quem expede a guia de acolhimento é o juiz, né? Ele que tem poder para isso. Porém, as situações, às vezes, não chegam antes disso, né? A gente costuma dizer que os acolhimentos sempre acontecem na sexta-feira, e realmente é. Sexta, sábado, domingo, sempre à noite. E o que tem acontecido mais no Brasil é acolhimento por negligência. Os pais abandonarem seus filhos, os pais não proverem o alimento dos seus filhos, mesmo tendo condições para isso, né? E todas as equipes, elas se unem, elas estudam o caso e decidem ou não pelo acolhimento da criança ou adolescente. Nesses casos aí da negligência, né, por parte dos responsáveis para com as crianças, né, como é feita essa denúncia? Alguém pode fazer denúncia, se é que se pode dizer que essa palavra se é a correta, denúncia, e como é que funciona, então? Algum vizinho, algum familiar pode ajudar dessa forma? A situação, às vezes o casal sai para a rua, né, para a festa, deixa os filhos lá abandonados e geralmente se chama a polícia, depois a polícia chama o conselho. Quando o conselho vê a situação que necessita de acolhimento, também nos chama, né? Porque o acolhimento ele pode durar uma noite, mas ele pode durar até a maioridade da criança ou adolescente. Nós justamente trabalhamos com denúncias, né? As principais denúncias chegam através do conselho. O conselho começa a trabalhar com esta família, envolvendo os órgãos socioassistenciais, escola e também saúde, né? E se a gente não consegue avançar com essa família, então a gente acolhe a criança para que possa trabalhar melhor a família. E uma coisa bem importante, quando a gente acolhe a criança, a gente não está processando a família. Nós estamos acolhendo a criança para que os serviços eles possam trabalhar melhor aquela família e ver a possibilidade desta criança voltar para a família de origem, né? Ou se essa criança deve ir para adoção. Né? A gente tem a família de origem, a família extensa, que são os avós, os tios, aquelas pessoas que têm mais intimidade com a criança, né? E vamos ter também a adoção, né?
Então, é importante também frisar que existe um trabalho em conjunto, que é a sala, justamente essa sala de serviço família acolhida, né? Acolhedora, perdão, com o Conselho Tutelar, né? Ah, com certeza. Muitas vezes acordamos juntos nas madrugadas, né? Ontem, por exemplo, a gente tinha uma situação que a gente estava preparado para, se necessário, acolher, mas não teve necessidade, porque havia família extensa presente e cuidou do caso. Esse é o serviço, né? E uma coisa bem importante, se você quer ser família acolhedora, você não pode querer adotar criança. Elas, que eu digo, as mulheres, são principalmente as mulheres, mas também os homens, eles assinam um termo dizendo que abrem mão de querer adotar uma criança. E se quiserem ir para a fila de adoção, vão sair do serviço e se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção, que é feito no fórum de cada município, de cada comarca, onde existe comarca, né? Nesses imprevistos que acontecem, por exemplo, em finais de semana, que chegam a denúncia até vocês, ou até mesmo o Conselho Tutelar, onde vocês trabalham em conjunto, esse acolhimento, no caso, vocês retiram a criança e recolhem essa criança, onde essa criança fica? A criança é retirada da família de origem, né? A criança vem aqui para o serviço, ou é encaminhada para casa lá, nós recebemos esta criança e temos 24 horas para comunicar ao juiz da comarca do acolhimento, né? Caso a gente consiga resolver essa situação com a família extensa, né, a gente só vai comunicar ao juiz que o fato aconteceu. Nossa, interessante, viu, gente? Muito interessante esse assunto, esse projeto ser do conhecimento da população, né? Porque eu acredito que pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe e esse trabalho de vocês deve ser realmente bem valorizado. No caso de frequência, com que frequência assim vocês recebem? Aqui em Currais Novos existe uma certa frequência e também vocês atendem só a Currais Novos ou atendem a região do Seridó? Nós fomos criados para atender Currais Novos apenas, né? Porém, desde o início do serviço, ele também atendeu muitos outros municípios. Como a gente vive uma parceria, vamos dizer o seguinte, olha só, às vezes uma cidade do estado ela não tem acolhimento, quer seja em instituição, quer seja em família acolhedora, né? Então a gente vai buscar famílias em outros serviços, isso tem dado certo, né? Nós recebemos crianças de Lagoa Nova, Ceacorá, já recebemos de Ceará-Mirim, de Pau dos Ferros, no início de Tangará, né? Tangará hoje tem o seu serviço família acolhedora. De forma que a gente vai garantindo o direito da criança e adolescente, porque a prioridade é a criança e o adolescente. Pode ser a família também, porque se não se trabalhar a família, não se cessa uma situação, né? Esse trabalho de vocês também é extenso às instituições escolares, com ações, vocês realizam ações de conscientização sobre isso? A conscientização é feita através das nossas redes sociais, né? Mas sempre que a gente pode, a gente fala um pouquinho do serviço. Estamos também já preparados para, após o mês de outubro, a gente começar a visitar igrejas, grupos de mães, para falar do que é o serviço, né? E de quem pode acolher. Tá? E é muito bom a gente poder dar a atenção necessária a uma criança. Por que eu vou acolher em família acolhedora? Pelo seguinte, a criança tem direito à convivência familiar e comunitária. E quando ela está numa família, ela pode ter um atendimento individualizado, exclusivo. A criança vai ter atenção, aliás, daquela família como se fosse o seu filho. Você vai acompanhar agora depoimento das famílias que fazem parte, né, Adaildo, do Serviço Família Acolhedora. Acompanhe. Meu nome é Maria das Dores de Medeiros. Faz 2 anos que eu estou no Serviço Família Acolhedora. Já estou com a segunda criança, né? Desde o ano 2020 eu tenho feito esse serviço junto com o Conselho. Uma experiência onde eu tenho buscado até uma educação, né, interior para mim, para minha família, né? E baseado no amor incondicional, né? A essas crianças que a gente tem acolhido no nosso lar.
para que haja uma melhoria na família, não só da gente, mas também da criança, porque, como eu digo a vocês, é uma coisa que passa para nós, mas também a gente tem que passar para eles, né, o que a gente tem. E devido à minha experiência de ser do serviço acolhedora, é porque eu sou filha adotiva. Aí eu senti dentro de mim aquele desejo de trabalhar nesse serviço de família acolhedora, de acolher crianças, devido à história de eu ter sido uma filha de coração. E foi tão importante que hoje eles convidaram a mim e o meu marido para sermos os padrinhos de batismo dela. E sempre que tem aniversário, eles sempre estão nos convidando aquelas pessoas do nosso convívio para visitar ela. E eles também trazem ela até a casa da gente para nos visitar. A importância que as pessoas têm com nós cuidadores também, né? Isso é muito importante e gratificante. E os 2 meninos que eu fiquei, agora nas férias, eles vieram me visitar, passaram 15 dias, reencontrando os amigos, reencontrando as pessoas que aqui eles conheceram. Isso é muito importante, esse serviço de família acolhedora e a importância que as pessoas que adotam, que acolhem, nos dá, né? E ver a importância que o serviço tem para a sociedade. Este é o João. Sua família está com problemas e não está conseguindo oferecer os cuidados e a proteção de que ele precisa. Por isso, o juiz determinou que, para a sua proteção, João deve ser temporariamente afastado de sua família e encaminhado para uma família acolhedora. Até pouco tempo, o município de João contava apenas com um abrigo institucional para acolher crianças e adolescentes nessas situações. Mas, recentemente, foi implantado no município o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que oferece um acolhimento bem mais adequado ao desenvolvimento das crianças. Mas, afinal, o que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ou SFA? O SFA é um serviço do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que possibilita o cuidado temporário em casas de famílias acolhedoras para uma criança ou adolescente que, no momento, não pode permanecer na sua família de origem. Essas famílias são selecionadas e recebem informação para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente sob seus cuidados. A família de Ana e Francisco passou por todo esse processo antes de receber João em sua casa. Quando João chegou, toda a família estava preparada para recebê-lo e proporcionar a ele a segurança e o afeto de que ele necessitava nesse momento difícil de sua vida. Na casa de Ana e Francisco, João pôde participar da rotina da família e acompanhá-la em passeios e atividades cotidianas, como ir ao mercado, caminhar pela vizinhança e brincar no parquinho próximo de casa. Para ajudar nos gastos com os cuidados com João, a família de Ana e Francisco recebeu um valor mensal na forma de bolsa auxílio, além de outros benefícios estabelecidos na lei municipal que criou o serviço. Ser família acolhedora não é uma tarefa simples. Por isso, durante todo o tempo que João esteve em sua casa, a família de Ana e Francisco foi acompanhada pela equipe técnica do serviço, que ofereceu o suporte necessário para o desenrolar dos desafios e descobertas que ocorreram durante o acolhimento de João. Ao mesmo tempo, a equipe técnica acompanhou os familiares de João, trabalhando para que as dificuldades que levaram ao seu acolhimento fossem superadas e ele pudesse voltar para sua família. Assim, depois de um tempo, João pôde retornar para junto de seus familiares de forma segura. E hoje, vive feliz com sua família de origem. João se despediu de forma carinhosa de Ana e Francisco e guarda até hoje no coração a lembrança do tempo em que passou na família acolhedora e tudo o que aprendeu com eles. Um tempo depois que João voltou para a casa de sua família, Ana e Francisco acolheram outra criança, depois mais outra,
e seguiram assim por muitos anos, com sua casa e corações abertos para acolher crianças e adolescentes que estejam vivendo momentos difíceis em sua vida familiar. O retorno seguro para a família de origem é o que se busca para as crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Mas nem sempre isso é possível. Nesses casos, a criança ou adolescente será encaminhada para uma família adotiva, que esteja cadastrada junto à Vara da Infância e Juventude. É importante lembrar que a família acolhedora não vai adotar o acolhido. Por isso, as famílias cadastradas para adoção ou que tenham o desejo de adotar não podem ser famílias acolhedoras. Você já pensou em ser uma família acolhedora? Sua família pode fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes. Às vezes, tudo o que uma criança precisa para atravessar um momento difícil é ser acolhida provisoriamente por outra família. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Para saber mais sobre o Serviço Família Acolhedora, acesse o site www.familiaacolhedora.org.br ou vá até a Secretaria de Assistência Social do seu município. Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Adaildo, sobre as famílias, elas recebem algum recurso? Olha só, na tipificação nacional, né, são as orientações para os serviços de acolhimento. A família acolhedora, ela não recebe salário, a família ela é voluntária para trabalhar conosco. Ela vai receber um subsídio de um salário mínimo, essa é a regra principal nacional, né, para ela cuidar da criança, das necessidades da criança. E, no caso de grupos de irmãos, cabe a nós da equipe técnica definir se é necessário pagar 2 salários mínimos para a família ou 1,5 salário. Nós temos uma grande parceria com as famílias, né? Porque no momento do acolhimento, às vezes, a gente busca apoio de outra família que é acolhedora, que precisa colaborar com algo, já tem ali algo guardado, tipo berço, fraldas, né? Porque você não tem um público definido em idade a acolher. É dos 0 aos 18 anos. No pós-pandemia, nós acolhemos muitos adolescentes, principalmente do sexo feminino, né? Mas a gente também acolhe principalmente criança recém-nascida e criança que está ali entre os 9 e os 12 anos. Então, cada acolhimento é diferente, cada caso é um caso. E uma coisa bem especial, que eu sempre digo para as famílias de origem: nós não acolhemos as crianças para condenar a família de origem, mas sim para ajudá-la a resolver uma situação que violou o direito da criança e a criança possa voltar em paz para casa. Sobre os critérios para se chegar até esse benefício aí desse recurso, são muitos os critérios? A família ela só vai receber a bolsa quando acolhe criança, né? Quando ela acolhe, então a gente solicita ao município. Quando é do nosso município, é o nosso município. Quando é do outro município, é o outro município que vai arcar com essas despesas. Isso. E quando acontece nesse processo alguma evolução, a criança volta para os braços dos seus pais, existe uma melhoria, vocês conseguem passar aqui para a gente sobre essa questão dessa experiência dos pais ou os responsáveis de terem evoluído? Sim, olha só. Como eu disse, a criança ela vem para a área de serviço para que a gente possa trabalhar a ela e a sua família, né? E o fato da criança estar numa família acolhedora, como eu disse, ela vai ter atenção individualizada e ela vai ter uma coisa chamada amor, né? Às vezes, na instituição de longa permanência, o cuidador não consegue dar atenção a 10 crianças de uma única vez. É tanto que a gente tem a pesquisa dos órfãos da Romênia, onde as crianças eram colocadas em berços fechados, né, onde eles não tinham a visão um do outro, e essas crianças elas tiveram um problema de desenvolvimento cognitivo, certo?
As famílias, elas dão amor de verdade às crianças. As crianças podem chamar a família acolhedora do que quiser. Pode chamar de tia, pode chamar de você, pode chamar de mãe. Alguns chamam de mãe e pai, né? Aí, lógico, quando a gente entra no processo de retorno e também no processo de adoção, que vai acontecer uma coisa ou outra, a gente vai buscando diminuir esse vínculo e fortalecer o vínculo com a família de origem ou com a família adotante, né? E a gente tem tido muita história de sucesso onde as famílias de origem ou adotantes, elas conseguem se vincular também à família acolhedora, né? Quer seja para fins de amizade, fins de troca de experiência. Também tem uns casos que a criança volta para a família de origem e, de repente, a família de origem volta para a mesma situação de vulnerabilidade e negligência, né? No caso dessa família de origem, também passa por algum processo, algum tratamento, algum acompanhamento? A família de origem ela é trabalhada por nós no serviço, pelo CREAS, né? E por toda a rede. Se tem necessidade de... A gente sabe que o grande boom do momento é a questão psicológica, né? Se tem essa demanda, a gente encaminha, quer seja para o CAPS ou para a rede, para atendimento com psicólogo ou psiquiatra, ver a questão educacional, né? Também a segurança alimentar da família, a gente observa isso em parceria com o CRAS e CREAS, né? E o próprio Serviço Social das Centas, de forma que a gente não vai só resolver um problema da família, são vários problemas, e fazer principalmente aquela família se reconhecer com algo que necessita mudar, né? Para melhor atender, para melhor acolher os seus filhos. Adaildo, com relação à faixa etária dessas pessoas, dessas crianças, mais ou menos... Qual é a faixa etária assim, dessas crianças que são atendidas por vocês? A gente recebe muito bebê. Com a questão da entrega legal, já recebemos muito bebês, né? Muitos bebês que vão para adoção, eles passam às vezes uma semana ou 2 meses conosco. Os adolescentes, a gente tem preferido por acolhê-los, mas não definir esse acolhimento juridicamente. Como dizem os juízes, é fácil eles pedir uma guia de acolhimento, né? Mas é difícil cessar esse processo, aliás, porque o processo ele tem uma dinâmica, né? De notificar a família, de ouvir família e etc. E a gente tem recebido muito adolescente que os conflitos são familiares. No momento que a gente trabalha aquele conflito familiar, a gente consegue fazer o retorno num curto espaço de tempo. No início da nossa conversa, nós frisamos aqui esse trabalho em conjunto, que é justamente aqui vocês, né, do Serviço Família Acolhedora, com o Conselho Tutelar e certamente com a Casa Irmã Nanília, correto? Sim, exatamente. Nós temos um grupo que está lá, todo mundo, juiz, promotor, os responsáveis pelo acolhimento, Conselho Tutelar. E quando a gente tem uma situação de acolhimento, nós definimos pelo melhor lugar, né? Às vezes a casa está cheia, não tem vaga, a gente tem vaga. Às vezes a gente não tem vaga porque as famílias são voluntárias e de repente ela não consegue acolher, né? E a gente indica a Casa Irmã Nanília, né? A gente tem recebido também os adolescentes acima de 12 anos, pois a casa ela tem uma faixa etária. Como família acolhedora trabalha do 0 aos 18, nós temos famílias que conseguem acolher adolescentes. A gente trabalha junto, né? E principalmente tomando a melhor decisão. Nós temos algo que foi criado, que é a audiência concentrada. Na audiência concentrada estão a Casa Irmã Nanília, a família acolhedora, as equipes, né? Saúde, educação, assistência, o juiz e o promotor e as famílias, para que se tome a melhor decisão acerca de um assunto. E da sua experiência enquanto à frente, né? Peraí. E sobre a sua experiência, estando à frente aqui dessa casa, dessa sala, a sala do Serviço Família Acolhedora, como tem sido? Tem sido maravilhoso, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu dei uma atenção especial à criança e adolescente, desde 91. Você vê que eu trabalhei PROERD, trabalhei Polícia Mirim, e no momento em que me aposentei do setor,
vim para assistência, vim para a família acolhedora e pude continuar o meu trabalho com criança e adolescente. Eu me sinto maravilhado e, como diz a Jane Valente, quem trabalha com família acolhedora é porque gosta da missão, né? Porque você tem percalços, você tem perrengues, você abre mão do seu dia a dia muitas vezes. Eu já tive que acordar de meia-noite para resolver problemas da família de origem, querendo levar a criança ou adolescente para casa, na casa da acolhedora, né? E foi um caso bem interessante, mas que a gente resolveu. A gente teve um caso aqui, por exemplo, que o pessoal estava em situação de rua e a gente passou quase um mês tentando que essa família fosse para uma casa. Até que nós decidimos por acolher essa criança. E fomos acolher essa criança de meia-noite, né, na rua. E tivemos que acordar a família acolhedora de meia-noite para receber essa criança também. A gente tem muito essa parceria. A família não se incomoda de acordar meia-noite. E toda vez que a gente vai receber uma criança, a gente também procura o perfil da família que tem a condição naquele momento de receber a criança ou adolescente, né? E quem está do outro lado e tem interesse em em adotar, né, uma criança, um bebê, quem está lá do outro lado, que vai visitar, que tem muitas visitas, né? A Casa Irmã Nanília recebe muitas visitas. E acabam famílias se apaixonando por uma criança, um bebê, tem aquele sonho, né, de constituir uma família. Esse processo também, vocês fazem parte também desse processo de adoção? Para adotar a criança, a família tem que primeiramente entrar no Cadastro Nacional de Adoção, que é feito no fórum, né? Lá eles vão passar por uma capacitação. Nem todas as crianças que são acolhidas, elas são vinculadas para a adoção, né? Então, esse contato ele só é feito mesmo quando o sistema vincula a família à criança. Aí você diz, mas eu posso visitar a Casa Irmã Nanília? Pode, né? Pode achar as crianças bonitas, mas naquele sentido de que lá não é um shopping de filhos, né? É uma instituição de acolhimento. Algumas crianças estão para ser adotadas e outras não. O menino, olha, agora eu vou falar, o menino mais querido para ser adotado é o filho de Marcílio. É uma graça, sabe, Matheus? Sim. E ele trabalha lá, né? Exato. Caso. Toda tarde Marcílio está lá. E as pessoas geralmente vão à tarde. E Matheus está sempre lá, né? E esse aqui, esse é o meu filho. Ele tem quantos anos? Tem 10 anos ou é 11. É sempre engraçado, né? Sempre engraçado. Mas é isso. E olha, tem o apadrinhamento social também. Você pode apadrinhar crianças e adolescentes que estão no acolhimento. Isso também é um sistema jurídico. Você vai se cadastrar lá, vai passar por entrevista e você pode cuidar da criança e adolescente ou à distância, né? Ou com visitas, ou de repente, se quiser levar a criança e adolescente para passear, certo? São várias as modalidades de atenção à criança que a gente tem no Brasil, basta querer, né? Nós temos muitas famílias que passaram por momentos traumáticos ou que os filhos já cresceram e gostam de crianças e acolhem as crianças por amor àquela causa, né? Eu dizia exatamente... A gente teve um encontro antes de ontem sobre adoção e sobre isso, e eu dizia, olha... eu creio que ninguém está aqui sem amor à causa, né? Todos estavam lá por um amor à causa, que é a criança e o adolescente. Adaildo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo cada vez mais, levando tudo isso aí, compartilhando para quem está em casa. E fique à vontade para suas considerações finais. Bom, agradecer a todos. Lembrando, olha, se você quiser ser uma família acolhedora, a família acolhedora pode ser um casal, tá? Família patriarcal, pode ser uma família homoafetiva, pode ser uma família solo, né? Um homem só, uma mulher só, porque a gente vai conviver um pouco com essas famílias, ver o seu dia a dia, ver se realmente ele tem condições de acolher a criança na sua casa. Tem um tempo, né, que vocês ficam acompanhando ali e depois daquele tempo é que vocês batem o martelo e dizem, não, esse aqui dá certo. Que tempo é esse? Isso vai variar de 1, 2 meses até 6 meses, né? E às vezes a família nem está pronta naquele momento, a gente deixa ela em stand-by e depois conversa novamente,
né? Muito obrigada mais uma vez e parabéns aí pelo lindo trabalho. Obrigado a vocês, um abraço. E agora eu vou conversar com Débora Mendes, ela que é psicóloga e faz parte do serviço Família Acolhedora, esse lindo projeto que, inclusive, já falamos aqui na nossa conversa, essa sala acolhedora fica localizada exatamente aqui na Rua João Dutra, em frente ao Ginásio Geraldão. Então, Débora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, trabalho muito dedicado, né, esse seu trabalho, tanto o seu quanto de toda a equipe, mas especificamente enquanto psicóloga. Fala para a gente aí como funciona o trabalho com essas famílias acolhedoras. Seja bem-vinda. Desde já agradecer, né, a oportunidade de a gente estar construindo junto aqui, conversando um pouquinho sobre esse serviço. E sobre o meu trabalho, eu gosto de falar que é um trabalho muito coletivo, né? A gente sabe que no imaginário, quando a gente fala de um serviço de uma psicóloga, a gente já atrela diretamente a questão da terapia, do processo de atendimento individualizado. E em um serviço de acolhimento, né, acaba sendo um pouco diferente. Ele não tem esse viés terapêutico exclusivamente, digamos assim. Então, a gente faz um acompanhamento dessa medida protetiva num caráter psicossocial, então é um trabalho muito conjunto, assim, né? Tanto da minha competência profissional juntamente com a assistente social, enfim. Tem as oportunidades de atendimento individual, mas é um trabalho mais amplo. Então, para as crianças que estão em acolhimento, a gente acaba fazendo visitas escolares, né, para articular com essa escola as necessidades dessa criança. Momentos coletivos também com os acolhidos, então a gente planeja atividades em conjunto, faz o acompanhamento da necessidade de saúde de cada criança, já que é um trabalho mais individual. Então, de repente, será que em relação a essa criança, as vacinas estão todas ok? Tem algum exame? O que é que a gente pode fazer para dar celeridade a esse processo? A gente acompanha também essa necessidade de saúde de cada criança. Faz, para além do atendimento individualizado com as crianças, os atendimentos individualizados com as famílias acolhedoras também, para conversar um pouquinho sobre as necessidades, como está sendo a construção da rotina, quais são os principais desafios do dia a dia, como é que a gente pode fazer para superá-los. Então, é um trabalho bem amplo nesse sentido, né? Fazemos grupos de supervisão com as famílias acolhedoras. A capacitação às novas famílias é um trabalho voluntário, então a gente também precisa dar esse suporte formativo inicial para essas novas famílias, né? De compreender como é que é o nosso trabalho mesmo. Enfim, é um trabalho bem mais amplo do que a questão do atendimento terapêutico. Há quanto tempo você faz parte aqui desse projeto? Eu estou no Serviço Família Acolhedora há quase 2 anos, né? Já está para completar 2 anos que a gente vem colaborando juntos. E como tem sido a sua experiência nesse patamar? Eu digo que é um trabalho que me contempla muito enquanto profissional, né? Eu sempre gostei de trabalhar com crianças e adolescentes e, para mim, quando eu comecei minha atuação, eu já entrei muito nessa demanda da assistência social e aí foi um trabalho que, de fato, me contempla bastante. Foi um grande desafio de início, né? Porque na política de assistência nós somos um serviço que está localizado na alta complexidade. A gente fala que é como se fosse a UTI do SUS, né? A gente é a última alternativa. Então, também foi um grande desafio. Todos os dias um grande desafio, mas é uma possibilidade muito rica enquanto profissional, assim, e muito gratificante, né, da gente saber que está conseguindo contribuir diretamente para essas histórias de vida e cuidar delas no dia a dia. Muito interessante. Inclusive, em conversa com o Adaildo, é importante esse trabalho em conjunto, que é justamente com o Conselho Tutelar, a Casa Irmã Anília, né? Mas também tem as famílias voluntárias que estão aptas a acolher essas crianças que estão passando por esse processo, né? Essa medida protetiva, essa proteção, né? E tem todo o acompanhamento de vocês, mas também tem
famílias voluntárias. Não só, deixar claro aqui, não só se resume à Casa Irmã Ananilha, não é isso? Então, sobre esse trabalho de captação de novas famílias que estejam interessadas a acolher crianças nesse período, né, nesse processo, como é que funciona? Existem alguns critérios para se tornar uma família acolhedora, né? E aí, um deles é o tempo que essa pessoa precisa residir no município de Currais Novos, que no caso é de, no mínimo, 2 anos, 1 ano e meio, enfim. Para além disso, existem outras questões, como a idade, a pessoa já precisa ser maior de 18 anos, precisa apresentar questões que validem que essa pessoa conseguiria dar esse suporte emocional, né? Então, necessariamente a pessoa não pode ter um quadro de adoecimento emocional, não deve fazer uso de psicoativos, né, álcool, outras drogas. Enfim, existe todo um zelo em relação a essas necessidades para se tornar uma família acolhedora. Mas a gente sempre destaca que é aquela pessoa, uma frase que a gente sempre usa, né? Onde não falta amor, sobram motivos para acolher. Eu acho que, principalmente na nossa sociedade, a gente é muito acostumado com o amor possessivo, né? O amor de posse, de que a pessoa é minha, enfim. E aí, eu digo que é um trabalho muito bonito, porque é um amor, de fato, sem posse, digamos assim. As famílias acolhedoras, elas se disponibilizam a cuidar dessas crianças, mas tendo a consciência de que é transitório, assim, que você vai cuidar daquela história no momento em que aquela criança mais precisa, mas que ela vai sair da sua casa. É provisório, né? Ela não é sua, ela vai sair da sua casa. E aí, para as famílias que têm esse desejo, um outro critério é não estar cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Então, necessariamente, a pessoa não pode ter o desejo por adotar, né? E aí, essas famílias sinalizam para a gente essa vontade e a gente dá início ao processo formativo. O processo formativo ele é composto inicialmente por uma entrevista inicial, que geralmente acontece comigo, né? Para a gente entender quais foram as motivações, de onde surgiu esse desejo, qual a compreensão da pessoa sobre o serviço. E aí, posteriormente, a gente dá início à formação. A formação ela é curtinha, geralmente é de 1 mês, vai depender, de fato, da necessidade de cada grupo. E aí a gente vai discutindo um pouco mais profundo, digamos assim, as demandas do acolhimento, explicando sobre o que é um serviço de acolhimento, como é que essa rede vai dar o suporte para essa família, como é que acontece, quais são os principais desafios, porque a gente sabe que uma criança que chega num serviço de acolhimento, ela também já chega muito fragilizada, né? De um contexto de sofrimento, e aí não dá para a gente desassociar esse sofrimento de alguns comportamentos que essa criança pode vir a apresentar, né? Então, a gente vai trabalhando um pouco mais sobre essa demanda e para poder dar esse suporte realmente para a família inicial e compreender se eles, de fato, têm um desejo para o acolhimento. Um ponto muito importante é que a gente sempre respeita a demanda da família acolhedora. Então, a família pode estar com a gente no serviço, mas em um determinado momento X ela pode não estar disponível para acolher, né? Então, a gente sempre vai dialogando com essas famílias. Uma das coisas iniciais que a gente destaca no começo é o perfil do acolhimento, que é onde essa família vai dizer, por exemplo, equipe, a minha disponibilidade é para receber, de fato, recém-nascidos, porque eu acho que eu tenho muito jeito para cuidar de crianças pequenas, então a gente vai também dar esse suporte em relação a essa demanda. Ou, por exemplo, eu gostaria de cuidar já de crianças ali até os 12 anos, crianças que tenham necessidades especiais em relação a alguma demanda de saúde, eu tenho essa abertura, ou a minha família já não tem. Enfim, a gente vai se encaixando e ajustando as demandas que chegam, né, as crianças que chegam também, a essa realidade das famílias acolhedoras. Aqui em Currais Novos, só para reforçar, aqui em Currais Novos, segundo o que a Daildo nos passou, são cerca de 10 famílias que estão disponíveis a acolher, correto? Isso. Aqui em Currais Novos nós temos
8 famílias, né? 8 famílias acolhedoras no momento. Dessas 8, 4 estão com situações de acolhimento, já tem crianças acolhidas nesse momento, grupo de irmãos, enfim. E aí, um dos grandes desafios, e que faz parte também do nosso serviço, né, é esse momento que a gente está fazendo hoje, né? Uma possibilidade de divulgação, assim, para se outras pessoas que estejam nos assistindo também tenham esse desejo de acolher, de cuidar temporariamente de uma criança, a gente pode estar conversando um pouquinho, explicando um pouco mais sobre esse processo, estreitando os laços e, quem sabe, iniciando também uma formação, né? E, enquanto profissional, psicóloga, como é esse trabalho, como é esse acompanhamento nesse período de afastamento, enquanto a criança está longe da sua família biológica, está com aquela família provisória, vocês também têm todo um acompanhamento e tem um prazo, existe um prazo determinado, vou ficar e acompanhar essa criança com essa família, 4 meses, 6 meses, como é que é feito esse processo aí? Em relação ao nosso suporte, ele é 24 horas, né? O que a gente sempre destaca. Então, a gente está disponível para as famílias a qualquer horário do dia. A gente não trabalha dentro do horário comercial, digamos assim. Então, à noite nós temos atividades, né? Pode ser que no sábado a gente tenha alguma demanda em relação a alguma criança, então a gente precisa estar disponível para isso. Então, enquanto equipe, a gente está sempre disponível das demandas de acolhimento. Em relação ao prazo do acolhimento, a gente sempre destaca que os casos eles são reavaliados, digamos assim, de 3 em 3 meses, né? Porque, como eu falei, a demanda do acolhimento ela trabalha com a provisoriedade. E, por mais que essa criança saia da sua família e seja inserida em uma outra família provisória, né, a gente sabe a necessidade assim para o desenvolvimento, os impactos, enfim, dessa criança estar retirada da sua família de fato definitiva, né? Independente de ser um retorno para a família de origem ou essa criança passar por um processo de adoção. Então, os casos eles são reavaliados de 3 em 3 meses. As demandas de acolhimento elas podem durar até 18 meses, né? Mas a gente sempre destaca que cada caso é um caso. Então, em alguns casos, a gente vai passar por reavaliações mais próximas. Então, o máximo que a gente estipula é de 3 em 3 meses. Mas, em alguns casos, a gente vai passar por reavaliações mais próximas. Outros podem ser que exista a necessidade de ficar além dos 18 meses, né? A gente precisa também trabalhar com essa flexibilidade de conseguir assistir cada demanda como ela é, né? De acordo com as suas necessidades. E frisar também que essas famílias acolhedoras, no período que está recebendo essas crianças, elas também recebem um benefício, né? Isso. Durante o acolhimento, independente de quanto ele demore, né, a gente sempre destaca que um acolhimento ele pode durar um dia, pode durar uma noite, pode durar meses, enfim. E aí, essa família, que é voluntária, ela vai receber uma bolsa, que a gente chama de Bolsa Auxílio, que, na verdade, a gente destaca que não é para a família, né? Já que ela vem com a finalidade do uso ser para contemplar as necessidades dessa criança. Porque a gente sabe que quando a criança está na sua casa, por mais que ela esteja inserida em escola pública, por exemplo, existem necessidades que toda família vai ter, né? Como alimentação, investir em roupa, material escolar, até para as oportunidades de convivência. O diferencial do acolhimento em família é justamente esse, proporcionar oportunidades de convivência. Então, essa criança, ela vai, embora ela não esteja na sua família definitiva, ela vai ter a vida totalmente funcional. Então, eles participam de atividades recreativas, passeios, reforço escolar, atividades esportivas, enfim, tem a vida completamente funcional em relação a essas necessidades. E aí a bolsa ela serve para dar um suporte financeiro para isso, né? No caso de crianças que têm alguma necessidade específica de saúde, a gente também vai ajustando a cada realidade, né, em relação a valores, enfim, da bolsa, mas que ela é não para a família, mas para as necessidades da criança. Já aconteceu casos de a criança
passa por esse processo de afastamento da família biológica, tá com a família provisória, né, digamos assim, no acolhimento, e a família sentia, ou aliás, a criança sentia necessidade de retornar. Eu quero voltar para casa, e vocês trabalham isso também, né? A criança não entende, quer voltar para casa. Como é esse comportamento de vocês, esse posicionamento de vocês diante de uma decisão dessa da criança? Já aconteceu? A gente não tem demandas, nunca teve demandas dessa forma. O que é que a gente sempre fala? Nada no trabalho com história de vida, nada mais justo do que apropriar essa criança da sua própria história, né? Então, assim que a criança chega para o acolhimento, uma das primeiras coisas que a gente faz é poder sentar com essa criança para explicar aquele momento, né? O que é que está acontecendo? Como é que vai ser? Quais são as perspectivas? Como é que vai ser o nosso contato? Como é que vai ser o contato com essa família acolhedora? Então, tudo é muito ajustado e conversado com as crianças, né? Então, em relação a isso, a gente nunca teve grandes desafios. Nas famílias em que... E aí é importante a gente destacar que quando uma criança ela é retirada dessa convivência familiar, existe toda uma rede por trás que vai atuar dando suporte para essa família. Então, a perspectiva é, de fato, que essa criança possa, que essa família consiga se reorganizar para receber essa criança novamente em casa, né? Então, tudo isso a gente vai conversando muito com esses genitores, com essas referências e também com essa criança. Nos casos em que existe a perspectiva, posteriormente a gente inicia esse trabalho, que é o que a gente chama de reintegração familiar, reaproximação. E somente nos casos em que não é possível, na avaliação dessa rede, construir essa alternativa, é que a gente passa para uma preparação para a colocação em família substituta por adoção. Quais as principais causas e os motivos principais que faz com que isso aconteça, esse afastamento, essa retirada da criança da sua família biológica para uma família acolhedora? Eu acho que a gente pode elencar algumas coisas, mas sempre destacando que assim, não existe receita de bolo em relação a isso, né? E quase sempre não é um motivo único, digamos assim. Então, como a gente ia falando, quando a gente fala do acolhimento, é um serviço de alta complexidade. Então, a gente gosta de fazer essa comparação porque acha que fica mais fácil de compreender, né? Quando a gente tem algumas necessidades que são mais simples de saúde, a gente procura uma unidade de saúde, né? Um UBS, um posto, como queira chamar. E quando a gente está, de fato, nas últimas alternativas para um tratamento de saúde, a gente precisa da UTI. E aí, no SUAS, nós somos a UTI, digamos assim. Para chegar num acolhimento, é de fato necessário ser uma demanda mais grave, digamos assim, onde todas as alternativas de cuidado foram oferecidas para essa família e, mesmo assim, não houve uma adesão. Então, não dá para a gente dizer motivos únicos. Geralmente, são vários fatores para poder chegar nessa situação. Mas, por exemplo, em uma situação de abuso sexual, em que essa criança convivia diretamente com o genitor e, naquele momento, não foram encontradas na família outras pessoas que fossem referência e que pudessem cuidar e dar um suporte para essa criança, né? Se não tiverem outras alternativas, essa criança pode precisar da colocação em uma família acolhedora, né? Para ser garantido esse direito e a proteção de maneira temporária. Então, esse seria uma das situações possíveis, né? Ou, por exemplo, o que a gente chama de abandono intelectual, né? Crianças pequenas que ficam sozinhas em casa, que não têm suas necessidades atendidas, que acabam não tendo essa referência de cuidado, que por algum motivo é reconhecido que estão recorrentemente em situação de risco, expostas a situações de risco. Enfim, são várias situações, assim, compilado de várias situações, digamos. Débora, muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui, trazendo esses esclarecimentos sobre esse belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na nossa cidade. Muito obrigada e fique à vontade para suas considerações.
novamente agradecer pela oportunidade, né, da gente estar junto aqui contribuindo. Como eu falei, é algo que faz parte do nosso trabalho, esses momentos de divulgação também para a comunidade. A gente tem consciência que, hoje em dia, quando a gente fala de acolhimento no município de Currais Novos, a instituição Casa Irmã Nanília é uma grande referência, né? Ficamos muito felizes, porque, de fato, somos muito parceiros. Admiramos muito o trabalho, mas que também é importante a gente estar divulgando para a comunidade essas outras alternativas, né? Nesse caso do acolhimento familiar no serviço Família Acolhedora. E, novamente, ressaltar também o convite que a gente faz. Como eu falei, é um serviço que depende muito da sociedade, do caráter comunitário, por se tratar de um serviço voluntário por parte dessas famílias acolhedoras. E destacar novamente a frase que a gente sempre repete, né? Como eu falei, de que onde não falta amor, sobram motivos para acolher. E fazer esse convite também para as pessoas que têm o interesse em cuidar temporariamente de uma criança, né, ou adolescente, bebê em sua casa, que nos procurem, né? Estamos aqui localizados em frente ao ginásio Aginosão, né, antigo Geraldão, na Casa dos Conselhos. A nossa disponibilidade é durante a semana toda, final de semana, temos também um telefone para contato. Então, para aquelas famílias que sentem interesse na possibilidade, na alternativa de cuidado temporário de uma criança, que, se tiverem interesse, podem nos procurar para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa demanda, esclarecer, tirar dúvidas e, quem sabe, poder estreitar esses laços em relação ao acolhimento. Então, muito obrigada também pela oportunidade da gente estar junto aqui hoje. Muito obrigada. Então, é direto da Sala de Serviço Família Acolhedora, aqui da Casa dos Conselhos, que a gente encerra mais um programa e eu desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e continue acompanhando aí a nossa programação. Você pode acompanhar também esse nosso programa através dos canais, o digital, o analógico e também lá no canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.